A tecnologia e as ferramentas digitais são imprescindíveis hoje para qualquer negócio, não é mesmo? Agora, a questão é como saber usá-las. É sobre isso que a gente vai conversar no Rumo Certo de hoje, uma edição presencial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui conosco, e é muito bom também. Então, especialista para a gente falar sobre esse assunto, está comigo Michel Friedri, especialista em segurança cibernética e com análise e desenvolvimento de softwares. Michel, muito obrigado pela sua participação aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Ótimo, obrigado pela disponibilidade do seu tempo, compartilhar conhecimento para a gente levar para outros empreendedores também. E antes da gente entrar no assunto propriamente, Michel, eu queria conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, inclusive da sua origem e do trabalho que você desenvolve hoje. Eu atuo na área de tecnologia e informação desde 2002 aproximadamente. Comecei a ter um interesse por essa área meados ali de 99 para 2000, quando começou a popularizar a internet aqui no país. E diante desse cenário ali, com a popularização desses computadores residenciais, acabou me chamando a atenção para poder sair de uma outra área que eu tinha previsão do segundo grau para o ensino superior, e aí acabei mudando de rumo. Você tinha a intenção de outra área? Fiquei curioso. E que área era? Eu tinha a intenção de fazer odontologia. Aí, como me chamou muito a atenção e eu consegui pegar o feeling da área ali de TI nesse momento oportuno, aí eu mudei completamente de segmento. Imagino foi um grande acerto aí, né, profissionalmente, né? Acredito. Então a área de TI continua demandando muitos profissionais ainda? Como é que é esse cenário hoje? A gente tem mais demanda por profissionais? Tem ofertas ainda escassas? Como é que é? Sim, tende a ter uma noção que já tem muita gente atuando na área, né? Mas o mercado demanda em torno de umas 150, 160 mil pessoas e profissionais especializados na área. No entanto, o mercado só dá conta de colocar em torno de uns 50, 60 mil, segundo dados da associação. Isso é o mercado nacional, você está falando? Nacional. Mas esse é um cenário do mercado mundial, eu digo, enquanto de demanda? Correto. Até porque, diante da pandemia, muitos profissionais que atuavam aqui, que tinham especialidades bem direcionadas, acabaram dando vazão do país e indo para fora, né? Você, inclusive, poderia estar atuando hoje em outro país, se quisesse. Recebi oportunidades, mas não foi do meu momento. Por família, questão profissional, eu preferi continuar por aqui. Então, Michel, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem ideia de um movimento muito rápido, né? Tudo muito fast, é para hoje. Até que a pandemia interferiu nesse movimento também? Ou esse crescimento tem sido normal e linear nos últimos anos? A pandemia, ela trouxe aquela sensação de que tudo precisava de funcionar tudo muito rápido, e porque não tinha mais contato presencial, você teria que estar online, independente da localização. Acredito eu que até o trabalho remoto, as empresas têm que se especializarem em conseguir fazer funcionar independente do local, teve um avanço, no meu ponto de vista, significativo em torno de uns 15 anos, mais ou menos. No entanto, a gente tem um pouco do feeling de estar com aquele contato pessoal, de trocar ideias, mas em relação à tecnologia, tudo precisou avançar tudo muito rápido, né? E esse avanço foi em quê? Em equipamentos, em mais conhecimento? Onde é que se deu essa evolução rápida da pandemia para cá? Equipamento, infraestrutura, internet, disponibilização de ferramentas independente de localidade, né? O pessoal teve que se adaptar até no meio jornalístico, em estar fazendo reportagens em casa, a questão da empresa ter seus funcionários trabalhando remoto, questão de tecnologia também. A gente viu um avanço em torno de 1 ano e meio da parte de inteligência artificial.
evoluindo tudo muito rápido, que antigamente a gente pensava em robô, tudo, mas hoje ela está a um passo de um browser no nosso celular. E esse avanço foi todo muito rápido no sentido de que a gente tem que se adaptar também com essas evoluções. O futuro chegou mais rápido do que se esperava. Com certeza. A época dos Jetsons está quase aí, já só falta a gente estar voando daqui a pouco né? Já existem os carros, né? Já tem, né? Estou eu atrasado aqui no discurso. Mas nós, Brasil, em relação a isso, a evolução da tecnologia e infraestrutura, em relação a outros países, como estamos? Temos conseguido acompanhar, lógico, né? Apesar que a gente não dita muito o mercado, a gente, nesse aspecto, ainda é muito consumidor de tecnologias de fora. Apesar que temos muito potencial e também desenvolvemos muitas ferramentas por aqui. Acredito que também essa vazão de profissionais daqui já não é um problema só da área de TI, né? Normalmente, oportunidades do exterior acaba puxando muito os profissionais que têm grande capacitação técnica para ir para fora, né? Então, mas é mais pela necessidade lá do exterior ou porque nós também temos essa característica de termos profissionais mais qualificados? Eu digo em termos de formação também, qual é o nosso ranking? A parte de formação, temos capacidade técnica muito avançada aqui, tanto na área de governo, empreendedorismo, brasileiro acaba correndo muito e sem muitos recursos, né? Então, do meu ponto de vista também, a gente tem essa facilidade em desenvolver coisas novas e pegar muito rápido aquilo que está em exponência, em destaque no mercado exterior e trazer para cá e se adaptar. Bom, e aí você deu o gancho para a gente entrar no empreendedorismo então, né? Porque a tecnologia, ela está aí, disponível e usamos todos, né, nas nossas vidas, no dia a dia. Mas para o empreendedorismo tem um papel importantíssimo aí, né? As ferramentas que a gente tem disponível hoje. Quando se fala de inovação, é claro, nem tudo que é inovação se remete à tecnologia, mas ela é um importante aliado aí, enfim, até para processos, né? Otimizar processos. Como a gente, enquanto empresa também no Brasil, quanto as empresas estão usando e de que forma as tecnologias, as ferramentas que a gente tem disponível hoje? Qual é a sua visão? Acredito que até com essa acessibilidade muito fácil da tecnologia, tanto para pequenas e médias empresas, né? E a facilidade também que as tecnologias têm chegado e sendo disponibilizadas para nós, tá muito fácil de uma empresa pegar e ter acesso a uma inteligência artificial, a questão de Big Data, a questão de IoT, por exemplo. Hoje a gente tem alguns equipamentos, posso citar como Alexa, o ChatGPT, que tudo está ali do lado da gente, empreendedores que têm automatizado residências, usando esses equipamentos que estão de fácil acesso ali para nós, para poder utilizar esses meios disponíveis para empreender. Mas a gente tem usado com eficiência? Temos mais ferramentas do que conhecimento, talvez? Ferramenta, acredito que são despejadas em torno das mãos da gente, né? E aí cabe aos profissionais pegar e juntar todas as ferramentas, mecanismos que tem ali e usar o jeitinho brasileiro de saber detectar a oportunidade com as ferramentas que a gente tem e alavancar algum negócio, né? E onde entra a regulação, a legalização nesse processo todo de uso das ferramentas, né? A gente tem a LGPD, né, para uso, otimização, enfim, para utilização, quis dizer, de dados, mas a inteligência artificial ainda não há uma regulamentação, né? Mas nesse sentido, qual é o grande benefício que a gente tem em termos de legislação e o que falta ainda? Atualmente a legislação tende a seguir muito para a LGPD, até por conta do Marco Civil, né, que veio. Esse excesso de informação que a gente tem disponível e de fontes abertas
também é um pouco de perigo, porque conforme a gente tenta regular um pouco a exposição desses dados, também fica aquele receio de o quanto essas informações podem ser usadas contra nós, né? Parece que a indústria do golpe, a indústria da fraude, acaba sendo mais eficiente, que uma vez que tem uma tecnologia nova, mesmo tendo uma regulação, há sempre uma maneira. Esse é um grande desafio ainda, Michel, você vê, da gente talvez correr mais em termos de segurança. A segurança da informação e a parte desses crimes e golpes virtuais, a gente costuma dizer que a gente sempre está um pouquinho, um passo atrás, porque criminosos nessa área sempre tentam usar de brechas da lei e usar a criatividade, que se fosse pelo lado positivo, a gente já estaria a 10 passos à frente. Mas a gente sempre tenta correr um passo atrás do que eles têm tentado aplicar esses golpes em empresas e pessoas físicas. Onde é que está a dificuldade, o gargalo aí? Muita exposição, tanto de pessoas físicas como das próprias empresas. Próprios funcionários também, às vezes. Você citou a questão de usar a inteligência artificial. A gente tem que ter um pouco de cuidado também de que tipo de informação a gente fornece para a inteligência artificial. Queira ou não queira, aquelas informações, principalmente as sensíveis, estão ficando armazenadas no servidor, né? Então, a gente tem um pouco de preocupação em o que a gente aprende, mas que tipo de informação a gente está disponibilizando para os outros e que pode ser usada contra nós mesmos. Me parece que a educação é um fator forte nisso, né? O conhecimento mesmo, né? Não digo necessariamente conhecimento técnico, mas justamente esse, que remete quase a bom senso no uso das ferramentas, né? Michel, vamos fazer um intervalo rapidinho, tem mais um bloco para a gente conversar ainda, e queria falar sobre se é que existe, porque a gente já está vivendo, sobre o futuro ainda. O que é que a gente tem para frente de tanto que a gente já tem aí em termos de tecnologia e como é que a gente pode trazer isso de forma benéfica, produtiva mesmo para os negócios, né? É a questão de processos só que otimiza, enfim, aí você vai me dar uma visão também do que a gente pode esperar do futuro, que é no próximo minuto aí, tá bom? Perfeito. Vamos fazer um intervalo rapidinho, convido você aí de casa, você da sua empresa, para continuar com a gente aqui no Rumo Certo. Nós voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, muito bom ter você aqui conosco. Estamos falando hoje sobre a evolução da tecnologia, quanto se pode usar para os negócios, né? Otimizar processos nas empresas. Temos muito que aprender ainda, estamos vivendo uma revolução, mas que bom que temos ferramentas, temos condições, temos potencial, inclusive técnico aí, para se beneficiar do que tem disponível hoje no mercado. E aí comigo para essa conversa, um especialista no assunto, Michel Friedrich, que continua conosco aqui, ele é especialista em segurança cibernética e com análise e desenvolvimento de software. Michel, vamos continuar nessa questão aí da segurança, talvez, né? A gente falou que está um pouquinho atrás do que tem no mercado aí de fraudes, enfim, de problemas usando da tecnologia. E trazendo isso para as empresas, para os negócios, aqui mais com foco ainda nos pequenos negócios. Como o empresário, o empreendedor pode, além de usar da tecnologia, mas se prevenir também dos perigos, dos riscos e talvez dos prejuízos que possa ter para a sua empresa? A acessibilidade que a gente tem diante de tanta tecnologia disponível e de fácil acesso, né, para nós empreendedores e para a população em geral, acredito que a gente está acompanhando isso também, que sai uma tecnologia nova, a gente acompanha que ela saiu, uma inteligência artificial,
tecnologia das coisas, né? Tanto equipamento conectado a tanta coisa ao mesmo tempo. Então, assim, a empresa da gente pode se adaptar e aproveitar dessas tecnologias, que muitas delas são até gratuitas, ou até com um baixo custo, para poder automatizar serviços que às vezes é repetitivo para nós, digitalizar, né, que parece que é um termo que é muito antigo, mas até hoje as empresas acabam fazendo muitos processos repetitivos em planilhas, ou tomada de decisões com base em Big Data, na própria inteligência artificial. Acredito que esse é um pouco do foco que a gente pode direcionar pequenas e médias empresas a estar evoluindo nesse assunto. Quer dizer, ferramentas disponíveis tem, tecnologia Bastante. a gente tem. A questão, e é democrático, você diria, né? Às vezes não exige grandes investimentos. A questão é mais iniciativa, mesmo, é conhecimento, né? Que não dá para ficar fora desse mercado, né? Não dá para criar aversão à tecnologia, né? A inteligência artificial, por exemplo, que assustou no momento, mas é preciso adotar, né? É preciso implantar, é preciso entender que gera competitividade nos negócios, né? Faz diferença, né? Faz, sem dúvida, até porque assim, o know-how de uma empresa, quando tem conhecimento de uma tecnologia nova, ela consegue passar adiante de muitas empresas que estão com competitividade grande ali no mercado. E aí é essa daí que pode ser um gancho para dar um salto, né? Quando a gente fala, de novo, de fraudes e de riscos, de golpes pela internet, a gente é muito levado, às vezes, a pensar pelo lado ou pela ótica do consumidor, né? Que ele está muito vulnerável na hora de uma compra e tal. Mas há uma corresponsabilidade das empresas nessa segurança também, né? Não? Quando você trabalha no mercado online ou trabalha de forma digital, você coloca um produto à venda ou um serviço que você oferece, você tem responsabilidade também pela segurança daquele serviço, né? Não digitalmente falando. Sim, dando mecanismos até para o consumidor ou para o nosso cliente de que a empresa da gente é idônea, de que não temos muitas reclamações tanto com entrega de produto, prestação de serviço, a qualidade do serviço e até você tinha comentado a questão das leis, né? Qual é a minha importância que eu tenho em relação à retenção daqueles dados que eu tenho do consumidor que está comprando junto à minha empresa ou do que eu estou prestando serviço? Se tiver um vazamento de dados da minha empresa, o meu cliente também está sujeito a estar com as informações dele vazado? Qual a minha responsabilidade como empresa nessa retenção desses dados, na prestação de serviço e a qualidade dele, né? O que vem pela frente aí? Você é quase como um guru digital que podia nos dizer o que se prevê, porque vocês conhecedores da área têm conhecimento também do que se está, enfim, trabalhando, do que o mercado vai oferecer, né? Minha aposta é que o futuro do mercado na área de tecnologia está embasado em 3 grandes potenciais, assim, que já está diante das nossas vistas, mas seria a inteligência artificial, a parte de segurança cibernética e a própria análise dessas informações, né? O Big Data, saber coletar todas essas informações sem estar correndo tanto risco com a segurança e como processar isso e distribuir para os nossos clientes e nossos fornecedores também, né? É aperfeiçoar, então, né? A gente já tem esses 3 pilares, já estão aí, já é de nosso conhecimento. Nós precisamos evoluir nesse sentido. E um pouco da velocidade e a qualidade dessa prestação de serviço, né? Que hoje a gente fala em IA, inteligência artificial, mas ela está chegando assim, você pensa, hoje já tem uma inteligência artificial focada só para imagem, focada só para vídeo, desenvolvendo sistemas e softwares também praticamente sozinho, você falando o que você quer. Então, a gente ter essa sensibilidade de pegar tanta informação que é despejada diante da gente e saber compilar aquilo da melhor forma e disponibilizar para o nosso cliente final do momento mais assertivo, né?
E está no radar aí a regulação, quando a gente fala de inteligência artificial? Como é que você vê o avanço nesse sentido também? Eu não estou vendo muita movimentação do parte de Congresso, governo em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala de segurança da informação, que a gente corre atrás disso, e diante de tanto cenário exposto de voz se passando por uma outra pessoa, áudios que você pensa que é de uma pessoa e não é, ou vídeos, que hoje você pega um vídeo, coloca na internet pensando que a pessoa que está falando contigo é só o rosto dela e esses mecanismos. Acredito que diante desses cenários, dessas exposições, a legislação vai ter que correr atrás e se adaptar muito mais rápido, porque senão a situação vai ficar mais complicada. A gente está muito vulnerável, né, enquanto pessoa física, enquanto empresas também, né? As plataformas não são responsabilizadas ainda, de certa forma, não é? É por aí que talvez devesse começar a regulação, ou talvez um pouco mais da segurança, na responsabilidade das plataformas? Muitas vezes, assim, as plataformas também acabam correndo um pouco atrás disso, né? Mas como é tanta tecnologia surgindo, o governo vai ter que dar uma regulamentação nisso até para responsabilizar empresas, porque se eu passo um áudio ou um vídeo me passando por um outro CNPJ, e não fui eu que produzi aquilo, não tem como eu me responsabilizar diante de uma situação dessa. Mas assim, tem que ter um mecanismo para poder pelo menos saber blindar que a empresa final e o consumidor final não seja responsabilizado por uma coisa que não foi ele que agiu, né? A gente tem falado muito que a gente está vivendo uma revolução, uma nova revolução, né? Provavelmente mais à frente a gente vai se dar conta de que esse período foi uma revolução. Mas talvez a gente tenha que avançar nessa linha, dentro da revolução, da evolução dessa revolução, né? Porque não adianta disponibilizarmos ou usarmos das ferramentas disponíveis se não for com eficácia, né? Digo isso até, e muito comum a gente tem visto aqui, discutido no canal Empreender, sobre a eficiência de uso de ferramentas, por exemplo, no atendimento a cliente. Vamos lá, tem como exemplo aqui, que a gente tem ferramentas disponíveis, otimizam para as empresas, talvez reduzam custos, mas nem sempre esse uso ele é eficiente lá, até para uma conversão de uma venda, para uma fidelização. Você acha isso que a gente está precisando? Faz sentido isso? Está precisando evoluir no uso do que a gente já tem? Correto, e acredito nesse ponto também. E até como empresário, nesse sentido, a gente saber minuciar que um cliente vai chegar para a gente através de um custo menor. Hoje você tem tanta compilação de informação que você consegue mencionar que o cliente A ou o cliente B, esse daqui eu tive um fator de aquisição por um produto com um custo muito menor diante de N ferramentas que a gente tem disponível no mercado. E aí, no passado a gente teve a pandemia, empresas que tinham mercado físico teve que se adaptar a estar só no digital, porque as lojas não estavam abertas. E foi a oportunidade que pequenos e médios empresários tiveram de ter a oportunidade de alavancar seu negócio com um cenário desse. E esses mesmos pequenos e médios empresários conseguiu também detectar qual que é a distribuição que ele tem do negócio dele e por quanto que ele poderia vender determinado produto, qual que era o poder aquisitivo de um cliente em relação a ele. Então, meio que, igual você falou, popularizou essa tecnologia para grandes empresários e pequenos empresários. A gente também pode pegar essas microempresas e também utilizar essa informação para poder subsidiar e alavancar o negócio deles. Mas nada substitui o contato, né? Assim com o cliente, assim nas relações com a empresa. Vocês da área têm sentido essa noção também do quanto mais vocês trabalham com questões técnicas para favorecer, para possibilitar mais, e aí a questão da segurança, que é o seu caso, mais a gente está trabalhando com gente, né? Mais a humanização é o ponto principal de toda essa técnica, né? Correto, tanto que a principal meta das ferramentas que a gente tem disponível
é se tornar o mais parecido com o ser humano. E aí, buscando isso, as empresas que têm um atendimento mais humanizado acabam passando à frente, né? Dando um feedback melhor para o cliente, tendo um atendimento mais humanizado. Muito boa conversa, mas a gente precisa encerrar por aqui. Quero lhe agradecer muito, mais uma vez, por ter participado aqui com a gente, ter trazido seu conhecimento para esse bate-papo aí tão interessante, tão pertinente para o momento. Obrigado, Michel. Eu que agradeço. Muito bem, e muito obrigado a você de casa, você da sua empresa que acompanhou o Rumo Certo com a gente hoje aqui também. Forte abraço e até mais.